No interior do Japão, o pequeno Minato, de 5 anos, ajuda o avô a arrumar a casa da família. Ele leva vasinhos de flores para o santuário da casa, todo animado. Sem saber que uma garota brincava com uma bola em outro cômodo, ele segue as instruções do avô para colocar os vasos sob o altar e, em seguida, mais 2 pacotes de lanchinhos. Enquanto rezava com o avô, ouviu o barulho da garota correndo atrás dele. Mas quando ele se virou, não havia ninguém. Minato voltou a atenção para o altar e, para sua surpresa, os lanchinhos tinham sumido. Ele perguntou ao avô por que ele comeu tudo tão rápido, já que tem diabetes, mas bem então, ele se virou e viu a garota assustadora, parecendo uma boneca, fugindo. Ela se virou para Minato para agradecer com um sorriso, e então desapareceu no ar. Minato ficou assustado e se agarrou ao avô para se sentir seguro, mas o velho ficou muito feliz que seu neto finalmente podia ver espíritos que pessoas comuns não veem. Ele disse a Minato que ele só podia ver os espíritos bons por enquanto, mas que isso já era mais que suficiente. Minato perguntou quem era aquela garota estranha, e o avô respondeu que ela era um espírito da casa que vivia ali há séculos. O velho pediu para ele não ficar bravo se o espírito travesso roubasse seus lanchinhos às vezes, e em vez disso, que ele compartilhasse ativamente seus lanchinhos com ela. Ele disse a Minato que ele tinha um dom que a maioria das pessoas nem sabia que existia, e que um dia isso certamente o ajudaria. 15 anos depois, Minato é um adulto que conseguiu seu primeiro emprego como zelador de uma casa abandonada. Ele desce do ônibus em uma vila distante, com verde e campos de arroz até onde a vista alcança. Minato seguiu o mapa desenhado à mão para chegar ao seu destino, atravessando a vila devagar, e logo chegou a uma mansão luxuosa que transbordava uma aura maligna. Minato pensou que estava vendo coisas e esfregou os olhos, e a aura maligna parou de ser visível para ele. Ele não se importou e foi destrancar a porta, mas assim que seu mapa desenhado à mão tocou a aura maligna, sua caligrafia brilhou e a aura maligna se dispersou. Minato tomou um pequeno choque também, mas achou que era a carga estática acumulada no portão. No entanto, o que o surpreendeu foi que sua caligrafia tinha ficado subitamente fraca. Bem então, uma rajada de vento levou o pedaço de papel de suas mãos para a floresta. O papel bateu em um santuário esquecido sob uma árvore gigante e limpou a aura maligna que o cercava também, e o deus que ali residia acordou de seu sono profundo. Enquanto isso, Minato explorou a casa e descobriu que ela tinha um jardim bem grande e que ele precisaria da ajuda de um profissional para se livrar das ervas daninhas. Ele então começou a trabalhar, fazendo anotações e listas de tarefas, enquanto começava a desembalar as caixas e a falar com sua mãe ao mesmo tempo, como um profissional multitarefa. Minato perguntou a ela se ele era realmente a melhor pessoa para cuidar de uma casa tão grande, e sua mãe disse que o tio distante do pai dele construiu aquilo como sua casa de aposentadoria, mas ele morreu antes de se aposentar, então eles estavam cuidando dela como família. Minato perguntou por que eles não vendiam aquela casa logo, já que era um imóvel de primeira, e ela respondeu que já tinham levado algumas pessoas para ver, mas todas recusaram sem dar os motivos. Minato ficou ocupado limpando a casa depois da ligação. Sem saber que a energia maligna de antes havia retornado, ela foi atraída pelas anotações que ele postou na geladeira, mas assim que a aura maligna tocou a caligrafia de Minato, ela foi purificada instantaneamente. Enquanto isso, Minato terminou de limpar a casa e foi dar uma olhada no jardim novamente, e para sua surpresa, alguém tinha deixado um buquê de flores lá. Ele ficou confuso sobre quem deixaria presentes de boas-vindas assim para ele, quando viu um rosto parecido com o de um cachorro nos arbustos que desapareceu imediatamente. No dia seguinte, Minato chamou um jardineiro que limpou as ervas daninhas para ele, e então perguntou se ele gostaria de plantar algumas flores em seu jardim. Minato disse que ele era apenas um zelador, então não podia tomar decisões assim, e o jardineiro ficou um pouco desmotivado com isso. De repente, algo envolveu seu ombro, e ele reclamou que seu ombro estava doendo há uma semana. Coincidentemente, um pedaço de papel com a caligrafia de Minato voou em sua direção ao mesmo tempo, e purificou a energia maligna, aliviando a dor do jardineiro. Minato pensou que aquele cara devia ter uns parafusos soltos para agir assim na frente de estranhos. Mas então ele notou que sua caligrafia tinha desbotado de novo, e havia uma erva selvagem colocada em sua varanda. Ele perguntou ao jardineiro se ele a trouxe, e ele negou, deixando Minato se perguntando o que exatamente estava acontecendo naquela casa. Na manhã seguinte, ele encontrou algumas frutas silvestres em sua varanda e vislumbrou algo pulando sobre sua cerca. Isso o lembrou da época em que a garota espírito deixou um trevo de 4 folhas como agradecimento pelos lanchinhos, e ele percebeu o que estava acontecendo. Ele decidiu preparar alguns presentes para o espírito desconhecido e imediatamente foi às compras de vinho e doces. Enquanto ele os arrumava na varanda, ele se perguntou se o espírito gostaria. Bem então, o espírito chegou lá e, ao sentir os cheiros deliciosos, revelou sua verdadeira forma de um majestoso cachorro branco. O espírito canino cumprimentou Minato, que surtou ao ver um animal falar, mas o cachorro se ofendeu com isso, declarando que ele era Yama, o deus da montanha próxima. Minato se acalmou imediatamente ao ouvir isso, porque obviamente encontrar um deus era mais provável do que encontrar um cachorro falante. Yama ficou chocado com a tranquilidade de Minato em encontrar um deus, mas estava mais curioso sobre os itens à sua frente. Minato disse que comprou aquilo para agradecê-lo pelos presentes que ele deixou antes, e Yama imediatamente começou a saborear alguma carne frita.
Minato perguntou se ele gostaria de um pouco de vinho também, mas Yama disse que ainda estava recuperando suas forças. Então o médico dos espíritos o proibiu de beber álcool. Minato serviu um pouco de água para ele em vez disso, e depois de beber, Yama agradeceu a Minato por tudo que ele tinha feito até então. Yama explicou que enquanto ele estava enfraquecido, espíritos malignos se fortaleceram e tomaram conta de toda a vila. Eles até o prenderam, mas então Minato purificou toda para a energia maligna e o libertou. Minato pediu para ele elaborar e Yama respondeu que sua caligrafia combatia o mal. Tudo fez sentido para Minato agora, mas bem então, o jardineiro voltou porque esqueceu uma ferramenta. Minato entrou em pânico e se perguntou como explicaria aquele glorioso cachorrão com ele. Mas acabou que ninguém além de Minato podia ver Yama. Minato imediatamente notou que a tigela de Yama estava vazia e decidiu servir água com gás em vez de água normal. Yama ficou agitado ao provar a água com gás e ele secretamente gostou do que a bebida efervescente fazia em seu corpo. Enquanto ele bebia, Minato perguntou como sua caligrafia podia lutar contra espíritos malignos. Yama perguntou se alguém já tinha elogiado sua caligrafia, e ele se lembrou que há muito tempo um estranho o elogiou. Ele tinha esculpido uma placa para o negócio de fontes termais de sua família porque era uma tarefa escolar. Um dia, um cliente misterioso disse que ele tinha uma caligrafia muito especial e o instruiu a nunca tirar a placa. Ele insistiu que Minato fizesse mais placas para sua casa e até pediu para ele fazer uma para ele. Yama percebeu que o homem misterioso devia ter a habilidade de ver a energia espiritual, e Minato respondeu que recebeu tanto incentivo de suas palavras que agora fazer placas é seu hobby. Ele fez algumas para esta casa também, e Yama disse para ele colocá-las imediatamente nas portas da frente e dos fundos da casa. Assim que Minato fez isso, uma barreira poderosa foi formada ao redor da casa. Minato ficou surpreso com isso, e Yama explicou que essa barreira impediria qualquer tipo de energia maligna de se aproximar da casa. Alguns dias depois, Yama visitou Minato novamente para comer alguns lanchinhos. Ele de repente começou a brilhar enquanto comia, e Minato se perguntou se ele ia evoluir como um Pokémon. Yama disse que seu poder estava voltando porque Minato o alimentava e o respeitava, e Minato decidiu dar a ele ainda mais respeito do que o normal para fazê-lo brilhar mais. No entanto, ele não aguentou todo aquele brilho divino e pediu a Yama para desligá-lo. Ao mesmo tempo, em outra parte da vila, uma equipe de exorcistas estava lutando contra espíritos malignos em um armazém abandonado. Seu líder conseguiu eliminar a maioria dos espíritos malignos, mas um deles escapou e seguiu para a vila principal. O chefe exorcista o perseguiu e se preocupou que o espírito atacasse Minato porque ele estava em seu caminho, mas surpreendentemente, o espírito desapareceu assim que atingiu Minato. O exorcista ficou surpreso ao ver isso e perguntou a Minato se ele estava bem. Minato estava prestes a chorar porque sua lista de compras tinha sumido, e agora ele não sabia o que tinha escrito nela. O exorcista não podia explicar nada a ele ainda, então ele ajudou Minato a lembrar sua lista de compras jogando mímica, enquanto o espírito maligno purificado rolava para longe como uma bola prateada brilhante. Ao mesmo tempo, Yama estava sozinho na casa de Minato, e o jardim vazio e estéril o ofendeu pessoalmente. Então ele decidiu usar seu poder para reformá-lo, e na manhã seguinte, Minato acordou com grama verde e lagos cheios em seu jardim. Ele ficou hipnotizado pela vista e agradeceu a Yama pelo presente, mas ele ficou surpreso ao ver que o deus da montanha havia encolhido. Yama respondeu que ficou menor porque usou seu poder, mas voltaria ao tamanho normal em pouco tempo. No entanto, alguns dias se passaram depois disso e Yama parou de aparecer na casa de Minato. Minato ficou preocupado com ele quando um dia Yama apareceu novamente, mas desta vez ele havia ficado ainda menor. Minato ficou surpreso ao ver isso, e perguntou quanto poder ele usou para virar um filhote de novo. E bem então, 3 híbridos de esquilo e castor vieram correndo atrás dele. Minato surtou, pensando que Yama estava se divertindo com sua esposa espírito, e que eles tiveram alguns filhos espírito. Mas Yama disse que usou seu poder para criar lacaios para servi-lo. Os lacaios se apresentaram como Seri, Tori e Utsu, e Minato decidiu oferecer a eles uma sobremesa deliciosa para o primeiro encontro. Os 3 lacaios saborearam os doces e declararam que Minato era seu melhor amigo no mundo. Eles comeram muito e adormeceram na varanda, e enquanto isso, Yama recuperou seu poder e tamanho original. Ele sentiu que Minato tinha um visitante, e acabou sendo o mesmo exorcista de antes, que estava suando muito ao ver a energia sagrada ao redor da mansão. Minato o convidou para entrar e o homem se apresentou como Harama, um exorcista profissional. Minato achou difícil acreditar que exorcistas realmente existiam, e Harama disse que ele tinha um poder muito maior do que qualquer um que ele já conheceu. Ele lembrou Minato como ele inadvertidamente purificou um espírito maligno no mercado e disse que recentemente o número de espíritos malignos está aumentando, e eles não têm exorcistas suficientes para lidar com eles. É por isso que ele quer comprar os talismãs de Minato, mas ele observou que ele não tinha nenhum. Yama disse a ele que Haruma queria papel com sua caligrafia, e então revelou que o exorcista não tinha poder espiritual suficiente para vê-lo.
Minato disse a Haruma que ele só tinha sua lista de compras, deixando-o pasmo. Ele não conseguia acreditar que isso era suficiente para exorcizar espíritos, mas era tudo o que Minato sabia, então ele decidiu fazer alguns talismãs para Harima. Ele escreveu os nomes de suas atrizes adultas favoritas nas páginas, e Harima cuspiu seu chá porque esperava algum feitiço ou algo assim. No entanto, ele descobriu que a caligrafia de Minato estava brilhando com uma quantidade incrível de energia espiritual, e ele aceitou de bom grado. Ele ofereceu um grosso maço de dinheiro como pagamento, mas Minato recusou, dizendo que ele simplesmente escreveu coisas aleatórias no papel. Harima se recusou a recuar e insistiu que Minato ficasse com o dinheiro como pagamento adiantado. E quando Yama disse para ele aceitar o dinheiro, Minato parou de resistir. No entanto, ele sentiu que estava enganando Harima, então ele desenhou um pentagrama em sua mão para sorte extra. Bem então, Harima recebeu uma ligação de sua agência e ele imediatamente correu para ajudá-los a lutar contra o fantasma do Ben 10. Seus colegas disseram a ele que nem ele conseguia lutar contra um espírito tão forte sozinho e Harima surtou quando o espírito o atacou. Mas então, de repente, o pentagrama em sua mão brilhou e o espírito maligno foi evaporado instantaneamente. Alguns dias depois, Minato estava calculando suas receitas e despesas, e resumindo, ele estava tão quebrado quanto eu. Ele olhou para o teto como se alguém fosse dizer o que fazer, e pensou em como Harima lhe deu uma boa quantia de dinheiro, mas ele o gastou muito rapidamente. As razões por trás disso são seus convidados e seus desejos por lanches deliciosos. Minato observou os 3 lacaios de Yama comendo alguns deliciosos pães recheados de creme, e eles o agradeceram. Eles disseram que lanches tão saborosos deviam ser caros, e ele respondeu que eles não precisavam se preocupar com isso porque ele queria que seus convidados tivessem apenas itens da mais alta qualidade. Ao mesmo tempo, Yama desfrutava de doces tradicionais japoneses de uma loja de 200 anos que também custaram caro. Minato não podia dizer a seus convidados que estava falindo por causa de sua gula, e ele também não podia comprar coisas baratas, porque eles começavam a ficar emburrados ao ver coisas de baixa qualidade. Sem saber disso, Yama continuou aproveitando seus lanches quando de repente ele notou uma criatura misteriosa no lago do jardim. No dia seguinte, Minato foi ao mercado fazer compras e parou em frente a um café procurando por trabalhadores de meio período. Ele se perguntou se deveria arrumar um emprego para comprar mais lanches para Yama e seus lacaios, mas percebeu que nunca ganharia dinheiro suficiente com um emprego de meio período. De repente, ele viu um sorteio acontecendo por perto e comprou um bilhete para testar sua sorte. Ele ganha o primeiro prêmio logo no primeiro lançamento e recebe 100.000 ienes de recompensa. Todos ficam surpresos, e Minato percebe que pode usar esse dinheiro para comprar um vinho de alta qualidade para Yama. Ele vai a uma loja tradicional de bebidas, pensando que vai comprar algo realmente incrível. Mas assim que entra, os funcionários jogam confete na cara dele porque hoje é o aniversário de 333 anos da loja, e ele é o 333º cliente do dia. Eles o parabenizam por ganhar um conjunto especial de vinhos, e Minato não entende o que está acontecendo. Quando ele volta para casa, suas mãos estão cheias de outros itens que ele ganhou com sua sorte. Ele pergunta a Yama se é resultado do seu poder, porque é preciso ser filho favorito de Deus para ter esse nível de sorte. Yama responde que não é o seu poder, mas sim o poder de outro convidado divino. Ele aponta para uma tartaruga com uma ilha miniatura nas costas, em cima de uma pedra no lago. Yama diz a Minato que este é Reiki, uma das 4 feras sagradas que trazem boa sorte. Minato fica surpreso por ter outro convidado divino e pergunta por que a tartaruga sagrada veio aqui. Yama responde que Reiki diz que recebeu ajuda de Minato, e ele está aqui para agradecer. Minato fica surpreso ao ouvir isso e diz que Reiki deve estar confundindo ele com outra pessoa, porque ele não se lembra de ter ajudado nenhuma tartaruga em sua vida. Yama o lembra que quando ele acidentalmente exorcizou um espírito maligno no mercado, ele libertou Reiki que estava preso pelo espírito maligno. Ele também explica que sua sequência de boa sorte é por causa da tartaruga sagrada, mas Minato se recusa a acreditar. Nesse exato momento, ele recebe uma ligação de sua mãe, que está surtando porque Minato entrou em uma loteria antes de se mudar e os resultados acabaram de sair. Ela diz a ele que ele ganhou 1 milhão de ienes e Minato finalmente acredita que Reiki lhe trouxe uma tremenda boa sorte. Ele se ajoelha para agradecer ao deus da sorte e Yama diz que Reiki quer ficar em seu lago. Minato pergunta a Yama se ele está bem com isso, porque ele estava ali primeiro, e o deus da montanha responde que este é o jardim de Minato, e ele é o único que pode tomar essa decisão. Minato não tem problemas em deixar um deus da sorte ficar com ele, e decide receber Reiki com a bebida especial que ganhou mais cedo. Assim que a tartaruga vê a garrafa de bebida, ela se transforma em um flash e aparece bem ao lado de Minato, que serve a bebida para ele. Reiki começa a saboreá-la, e para agradecer a Minato pela bebida maravilhosa, ele lhe dá algumas sementes especiais. Minato fica feliz em tê-las e decide plantá-las em seu jardim. Yama o avisa que as plantas crescerão bastante, então ele deve escolher uma área aberta e Minato concorda.
Assim que ele termina de plantar as sementes, ele pergunta a Yama que tipo de sementes eram, e o bode da montanha fica chocado com esse idiota por não ter feito essa pergunta antes. Isso é usado vindo de alguém que se recusa a responder a pergunta, e diz a Minato que ele descobrirá quando a planta crescer. No dia seguinte, Minato traz alguns lanches para Yama quando ouve uma voz estranha perguntando se eles também podem ter alguns. Ele olha para cima e encontra um gnomo roxo e um gnomo vermelho pendurados de cabeça para baixo em frente à sua porta. Minato surta ao vê-los, mas Yama diz pra ele se acalmar porque esses caras são seus velhos amigos. Ele os apresenta como Heijin, o deus do trovão, e Fujin, o deus do vento, e Minato sabe tudo sobre eles porque eles são famosos no folclore japonês. Ele pergunta a Yama se esses dois duendes fofos são os deuses lendários e ele afirma. Minato os recebe e lhes oferece alguns biscoitos, mas então os lacaios de Yama chegam e ficam bravos porque aqueles biscoitos eram pra eles. Heijin e Fujin dizem pra ele se acalmarem porque são amigos do pai dele. Yama pergunta por que eles vieram aqui e eles respondem que ouviram que este lugar era bastante confortável, então vieram para conferir e não se decepcionaram. Depois disso, eles veem Rick bebendo álcool e Minato pergunta se eles também gostariam de uma bebida. Os dois deuses aceitam de bom grado a oferta e depois de beber algumas garrafas, eles estão totalmente satisfeitos. Fuji decide agradecer a Minato pelos lanches e bebidas, permitindo que ele use seu poder. Ele estala os dedos e uma forte brisa começa a circular Minato. Ele fica surpreso com isso e se pergunta o que está acontecendo. Então Fuji explica que agora ele pode usar o poder do vento. Ele diz para ele tentar e um dos lacaios de Yama segura uma folha como alvo para Minato, enquanto os deuses mais velhos dizem para ele imaginar-se criando vento. Minato faz o que lhe é dito, e logo ele é capaz de criar uma brisa suave que pode mover a folha. Minato fica muito feliz em ganhar superpoderes, mas Fuji e Yama lhe dizem que este é apenas o começo, e ele precisa praticar para ficar mais forte. Minato diz que fará isso e usará essa habilidade para varrer as folhas secas de seu jardim, e os deuses não têm certeza de como se sentem sobre isso. Por outro lado, Harima se tornou o One Punch Man dos exorcistas graças ao pentagrama desenhado em sua mão por Minato. Ele não lava a mão há dias para continuar usando o poder do pentagrama, mas agora ele está prestes a desaparecer. Harima ainda não consegue acreditar no quão poderoso Minato é para criar algo tão eficaz, quando de repente ele ouve os gritos de outro exorcista. Ele corre para encontrar um cara pressionado contra a parede, enquanto um temível monstro fantasma tenta atacá-lo. O homem amaldiçoa sua parceira, dizendo para ela fazer seu trabalho e ajudá-lo nessa situação. Mas ela está apavorada demais para sequer se mover. O fantasma ataca o loiro, que se prepara para uma maldição que certamente o matará. Mas Harima entra em ação no último momento e exorciza o fantasma com o talismã de Minato. O loiro Ikijo percebe isso, e depois que a missão termina, ele ordena que sua parceira lhe diga tudo o que ela sabe sobre os memorandos de compras de Harima que o tornaram subitamente o melhor exorcista da região. Ela responde que só sabe que Harima obteve essas anotações de alguém muito recentemente, e Ikijo agarra o colarinho dela, chamando-a de preguiçosa e inútil. A mulher decide bater no bastardo loiro bem onde dói, e pergunta se ele está com ciúmes de Harima porque ele é claramente melhor que ele. Isso irrita Ikijo e a mulher usa essa chance para fugir. Ikijo fica sozinho e amaldiçoa Harima, jurando que nunca mais perderá para ele, não importa o que. De volta à casa de Minato, uma breve chuva termina e ele descobre que seu jardim foi completamente poupado. Yama lhe diz que é obviamente porque seu jardim é um terreno sagrado agora, e fenômenos naturais não o afetarão. Minato fica impressionado ao ouvir isso, e então seus olhos se voltam para Reiki, que está olhando para uma pequena muda no jardim. Minato percebe que este é o lugar onde ele plantou a semente ontem, e hoje ela já cresceu tanto. Minato está curioso sobre a árvore e Yama lhe diz que é a árvore de cânfora, também chamada de árvore Kusannoki em japonês, que coincidentemente é o sobrenome de Minato. Yama diz que esta é uma árvore sagrada neste terreno sagrado, mas Minato não sabe os detalhes sobre isso. Tudo o que ele sabe é que as árvores precisam de nutrição e água para crescer, e ele imediatamente lhe dá um pouco de água como uma ferramenta, mesmo que tivesse acabado de chover. No dia seguinte, Minato recebe alguns suprimentos enviados por sua mãe, e Yama pergunta se ele está planejando fazer algumas caminhadas quando vê uma jaqueta de caminhada. Minato responde que quer escalar a montanha de Yama e prestar-lhe respeito em seu santuário dedicado. Yama o adverte que não será fácil escalar sua montanha, mas Minato tem seu equipamento pronto. Yama não sente nostalgia pensando em como as pessoas costumavam visitar o santuário no passado, mas ninguém mais vai lá. Ele diz a Minato que seus lacaios o guiarão, e no dia seguinte ele começa a escalar a montanha, que é tão difícil quanto Yama o avisou. Minato segue os lacaios, cruzando rios e cavernas para chegar a um pequeno santuário de madeira. Ele imediatamente começa a se preparar para limpá-lo, e os lacaios o ajudam com isso, dizendo que Yama ficaria muito feliz em ver isso. Assim que terminam, eles comem alguns lanches juntos quando de repente um grito terrível enche o ar. Os lacaios voam em direção à sua origem e o confuso Minato os segue. Ele os encontra diante de uma névoa negra que toma a forma de um poderoso espírito maligno. O espírito ataca um dos lacaios, que voa para a segurança dos braços de Minato.
Minato fica chocado ao ver o espírito maligno, e os lacaios perguntam se ele não vê que toda essa região está transbordando de energia maligna. Ele responde que é um otimista, então só consegue ver coisas boas, mas se ele pode ver esse espírito maligno, ele deve ser realmente forte. Os lacaios começam a ficar doentes com ele, e perguntam a Minato se ele tem seu bloco de notas com ele, porque é tudo o que eles precisam para vencer essa batalha. Minato imediatamente escreve algo em seu bloco de notas e se aproxima cautelosamente do espírito maligno, mas ele está apavorado demais para enfrentá-lo de frente. De repente, ele tem uma ideia e arranca as páginas de seu caderno e as joga no ar. Ele então usa o poder de Fujin para soprar as páginas em direção ao espírito maligno, e apenas uma delas o atinge, o que é suficiente para purificar o espírito maligno e libertar o ser divino possuído. Uma bola dourada cai no chão e toma a forma de uma criatura estranha que Minato não consegue realmente entender. Ele se aproxima da criatura mítica, perguntando se ela está bem, mas a criatura é tímida e imediatamente foge, escalando uma cachoeira em um instante. Minato fica feliz por ter podido ajudar alguém necessitado e volta para casa. No dia seguinte, Yama o agradece por limpar seu santuário e Minato responde que não foi nada demais. Ele então pergunta sobre o espírito que ele salvou na floresta e Yama responde que ele aprenderá sobre eles em breve. Minato então foca na árvore de cânfora que parece ter parado de crescer, mesmo que tenha crescido muito rapidamente nos últimos dias. Os lacaios lhe dizem que árvores sagradas seguem padrões de crescimento diferentes em comparação com árvores normais, então ele não deve se preocupar com isso. Nesse exato momento, o Reiki se aproxima dele e como Minato não entende tartaruga, ele se vira para Yama, que lhe diz que tem um convidado. Minato vai até o portão e encontra um dragão em frente a ele. Ele fica surpreso, mas o dragão parece educado, então ele o deixa entrar e descobre que é Oryu, uma das 4 feras sagradas como Reiki. Minato fica surpreso ao ouvir isso, e então de repente, Oryu voa até a árvore de cânfora e ruge alto, convocando nuvens em um dia claro. Começa a chover, e em questão de segundos, a muda de cânfora se transforma em uma árvore totalmente desenvolvida. Minato fica hipnotizado com isso, e então Oryu pergunta se ele pode ficar em seu lago também. Como o Reiki não tem problemas com um colega de quarto, Minato concorda com isso, e então recebe o dragão com um vinho importado. Enquanto eles se divertem, Yama revela que Reiki foi possuído por um espírito maligno, e Harima o libertou usando o poder do pentagrama de Minato, e é por isso que ele veio aqui para agradecê-lo. Minato fica surpreso ao ouvir isso quando a campainha toca e o convidado se revela Harima, que está aqui para outro lote de talismãs. Minato lhe dá os memorandos de compras e agradece a Harima por trazer suítes de luxo sempre que o visita. Minato então pergunta se o pentagrama que ele desenhou funcionou, e Harima diz que foi excepcional, mas desta vez ele quer que ele desenhe outra coisa porque outra família registrou o pentagrama. Minato desenha um grade na mão de Harima conforme seu pedido, e o exorcista volta para sua organização para conversar com seu colega de equipe, em quem ele confia todos os seus segredos. O velho lhe diz que o poder de Minato é realmente incrível, mas Harima precisa mantê-lo em segredo, ou eles estarão colocando um civil em risco. No entanto, ele não sabe que Kidjo já começou a agir, e ele esbarra em Monado no mercado para colar um talismã em suas costas para que ele possa rastreá-lo. Alguns dias depois, Monado está trabalhando em suas anotações porque elas são sua principal fonte de renda no momento. Ele experimenta diferentes tipos de canetas e descobre que as canetas estilo pincel se sentem melhor em sua mão. Enquanto isso, Yama o observa atentamente e a boneca de papel que está flutuando do lado de fora da casa porque não pode entrar nas terras sagradas. Minato não sabe nada sobre isso, mesmo que alguns dias antes Harima o tenha visitado para avisá-lo sobre os perigos. Ele perguntou a Minato se algo estranho estava acontecendo com ele, como um homem arrogante visitando sua casa. Minato respondeu que nada disso aconteceu e Harima lhe falou sobre a Kidjo, que sempre teve inveja dele, e desde que viu os novos talismãs, ele se tornou ainda mais agressivo. Harima disse a Minato que a Kidjo usava bonecas de papel para espionar as pessoas e o avisou para ter cuidado, mas Minato parece ter esquecido tudo sobre isso. Felizmente, Yama o protege, e ele usa seus poderes para destruir a boneca de papel de Ikkijo para impedi-lo de obter qualquer tipo de informação sobre Minato. Mais tarde naquele dia, Minato está ocupado escrevendo listas de compras e Yama está lendo revistas com ele. Ele fica chocado ao ver que uma popular loja de doces vai usar pasta de feijão vermelho em pedaços em vez da pasta lisa regular, e declara que isso deveria ser um crime. Minato percebe que ele vai a essa loja com bastante frequência e decide levar Yama com ele desta vez. Ele fica um pouco consciente de ter um lobo divino com ele, mas Yama diz para ele relaxar porque apenas os humanos mais raros podem vê-lo. No entanto, existem outras pessoas que podem senti-lo, como uma garota escolar ou uma avó religiosa que começa a rezar no momento em que sente a presença de Yama. Isso faz Minato perceber que talvez pessoas de coração puro consigam sentir Yama. Ele tem uma ideia e vai a uma loja de cerâmica antes de ir à doceria. Lá, ele compra uma xícara antiga para Yama, porque é um insulto fazer um deus beber em um pote de cachorro. Em seguida, ele diz que vão comprar um travesseiro. E embora Yama afirme ser um alfa que não gosta de coisas macias, ele imediatamente começa a agir como um cachorrinho ao experimentar um travesseiro.
No entanto, não há travesseiros do tamanho dele, então Minato decide encomendar um travesseiro personalizado. Com isso, eles finalmente vão para a doceria, onde Minato nota que o velho lojista parece muito saudável e suas olheiras desapareceram. Yama pede a Minato para dizer a esse cara para não usar pasta de feijão grossa, mas ele não pode dizer isso diretamente. Enquanto isso, o lojista puxa assunto e pergunta a Minato se ele já foi à montanha. Minato afirma e o lojista sussurra, perguntando se ele encontrou o cachorro sagrado lá. Yama se ofende com isso porque ele é um lobo, e Minato diz ao velho que não viu nenhum cachorro sagrado. Ele pede para ele contar tudo, e o lojista diz que há muito tempo, quando ele era apenas um pirralho chorão, ele se perdeu nas montanhas. Ele encontrou um santuário lá, com luzes brilhantes flutuando ao redor, e nesse momento, um cachorro branco gigante pulou na frente dele. O lojista ficou assustado e correu, mas Yama o seguiu latindo e rosnando para ele sempre que ele ia na direção errada, e antes que ele percebesse, ele estava de volta à estrada. O velho diz que o cachorro sagrado o ajudou a chegar em casa, e desde aquele dia, ele vai deixar lanches para ele ocasionalmente. Ele continua contando a Minato mais sobre o cachorro sagrado, alegando que era o espírito de um cão-guia morto, e isso ofende muito Yama, mas ele fica quieto. Com isso, Minato sai da loja, e ele comenta que o velho parecia muito saudável agora. Yama diz a ele que tem alguns problemas médicos que estão consumindo sua vida. E mesmo sendo um deus, ele não pode curar este homem. No entanto, ele usou seus poderes para garantir que ele permaneça saudável e feliz até morrer. Porque assim, ele viverá um pouco mais e passará a loja para seu sucessor adequadamente. Assim que eles voltam para casa, Minato pendura um sino de vento a pedido de Yama, e então vai tomar banho. Alguns minutos depois, Ikijou visita a casa de Minato depois de seguir seus bonecos de papel e sua parceira Hori está com ele também. Ela pergunta a Ikijou o que ele planeja fazer quando encontrar Minato e ele responde arrogantemente que vai comprar todos os seus talismãs ou fazer talismãs exclusivamente para ele. Hori acha que é uma ideia bastante branda dada a personalidade de seu parceiro quando ela ouve o som de um sino e vê luzes piscando acima da casa de Minato. Ela pensa que há algo especial neste lugar e enquanto isso, Ikijou toca a campainha. Ele fica bravo como meu gato quando me atrasa um segundo para alimentá-lo e começa a tocar a campainha agressivamente. Ele bate na porta e xinga Minato, dizendo para ele abrir a porta porque ele veio de longe para vê-lo. Em sua fúria, Ikijou tenta chutar a porta e Hori quer impedi-lo porque ela sabe que é perigoso, mas ela é irmã de Sakura quando se trata de ser inútil e ela só cobre os olhos. Ikijou chuta o portão, mas antes que seu pé possa tocá-lo. Ele é teletransportado para uma floresta assustadora onde tudo é vermelho. Ele vê o santuário de Yama à sua frente e então olha ao redor, perguntando como ele acabou aqui quando estava em frente a uma casa agora. Ele começa a entrar em pânico por não encontrar Hori, e a atmosfera assustadora da Floresta Vermelha não ajuda. Ikijou foge, mas uma raiz de árvore se levanta sozinha para derrubá-lo. Ele cai e bate a cabeça em uma pedra, sangrando lentamente e sem esperança. Quando ele recupera a consciência, ele se encontra em frente ao santuário novamente, e seu relógio mostra que nenhum segundo se passou desde então. Ele se pergunta o que está acontecendo e logo percebe que está ferrado, e seu primeiro instinto é culpar Harima por tudo isso. Ele chuta o santuário e corre para encontrar uma saída deste lugar, mas a única coisa que ele encontra é um buraco para cair. Ikijou experimenta a morte novamente, mas imediatamente depois disso, ele acorda em frente ao santuário. Quanto mais ele tenta escapar, mais mortes horríveis ele morre, e no final, ele desiste de tentar escapar da floresta de pesadelo. Ele percebe que precisa se desculpar com quem quer que seja o santuário em frente ao qual ele acorda toda vez. Ele implora por misericórdia, pedindo desculpas por suas ações e pedindo para ser enviado de volta para casa. De repente, ele ouve o sino tocar e no momento seguinte, ele está de volta em frente à casa de Minato. Ele cai no chão em choque enquanto a paisagem muda e pergunta a Ori quantos dias se passaram desde que ele desapareceu. Ela pergunta a ele se ele é louco ou o quê, porque eles acabaram de chegar aqui. Isso o aterroriza ainda mais do que ficar preso em uma dimensão alternativa por dias. E ele foge, gritando a plenos pulmões. Logo depois, Minato sai do banho e pergunta a Yama se alguém estava tocando a campainha. Yama responde que não havia ninguém e Minato decide relaxar depois de um longo e quente banho. Ele conta a Yama o quanto sente falta das fontes termais de sua casa, e isso dá uma ideia ao deus da montanha. Na manhã seguinte, quando Minato acorda, ele sente cheiro de enxofre no ar e quando ele sai, ele encontra Yama tomando banho em uma fonte termal no jardim. Ele convida Minato para se juntar a ele, e ele aceita rapidamente a oferta. Enquanto eles se banham na água quente, Yama diz a Minato que na noite passada ele trabalhou com Reiki e Oryu para criar esta fonte termal, e os dois devem estar bem cansados agora. Após o banho, Minato relaxa no chão quando de repente, um dos lacaios de Yama lhe diz que eles têm um visitante estranho. Oryu também vem lá para dizer que o visitante é um amigo dele, e Minato sai para cumprimentá-los. Ele se surpreende ao não ver ninguém no portão, mas então ele nota a criatura tímida que ele salvou nas montanhas outro dia. A criatura mítica se esconde ao ver Minato e o lacaio de Yama vai verificar ele. Ele transmite a mensagem da criatura, que quer permissão para entrar na casa. Minato o deixa entrar, e a criatura chamada Kirin começa a falar com
com ele. Um lacaio atua como intérprete e diz a Minato que Kirin está agradecendo a ele por salvá-lo nas montanhas. Kirin continua falando por horas e no final ele diz a Minato que como recompensa por salvar sua vida, ele o fará rei de metade do mundo. Minato surta ao ouvir isso e diz à besta mítica que ele não é o Senhor Laranja que quer governar metade do mundo. Kirin fica chocado ao ouvir isso porque pensava que todos os humanos queriam mais poder, e nesse momento Reiken e Fuji chegam lá para convencê-lo de que Minato não é como as outras pessoas. Minato agradece a eles por ajudá-lo permitindo que usem sua fonte termal, e então comenta que eles cresceram mais do que antes. Os deuses lhe dizem que é porque Minato os reconhece e respeita, o que os está ajudando a retornar à sua verdadeira forma. Fuji então tira um enorme atum de sua bolsa e usa seus poderes para fatiá-lo em pedaços finos, e Reigen os coleta todos. Os lacaios ficam muito impressionados com isso, e eles perguntam a Minato se ele pode fazer o mesmo. Ele gagueja ao dizer que será capaz de fazer isso um dia, e Fujin decide ver quão fortes são seus poderes. Ele primeiro faz Minato esfregar a pelagem de Yama com seu poder para ver seu controle. No entanto, Minato perde o controle em breve e Yama espirra, mas diz a ele para continuar massageando-o com o vento. Fujin diz que Minato parece estar se segurando porque tem medo de machucar as pessoas com seu poder. Nesse momento ele recebe uma mensagem de sua mãe dizendo que todas as placas de identificação em sua casa e eles precisam de uma substituição urgente. Minato imediatamente começa a fazer novas placas de identificação e pergunta a Yama: não é estranho que as placas de identificação de sua casa continuem quebrando regularmente? Yama pergunta se um não-humano mora em sua casa e Minato se lembra da boneca espírito. Yama diz que o espírito deve estar quebrando as placas de identificação para avisá-lo que seu poder espiritual acabou. Minato acredita que deve ser o caso e diz que enviará as placas de identificação imediatamente. Ele pergunta a Yama se ele pode fazer algo melhor do que o normal e ele afirma, dizendo que precisa melhorar suas habilidades para fazer placas de identificação ainda mais fortes. Minato pergunta como ele pode fazer isso e Yama diz que ele precisa treinar suas habilidades de vento primeiro para isso. Yama pede a Minato para segui-lo a um lugar onde ele possa tentar seus poderes sem se conter. Ele o leva para os fundos, e quando Minato abre, ele o encontra brilhando intensamente. Ele caminha pela luz e entra na floresta através de um encontro divino. Minato fica surpreso com isso, e Yama lhe diz que este é o solo sagrado criado por seus lacaios e ele pode liberar toda a sua força aqui. Minato responde que não quer danificar as árvores, mas Yama lhe diz que elas são todas falsas como seus amigos. Minato fica aliviado ao ouvir isso, e se prepara para tentar seus poderes. E ao mesmo tempo, Kirin visita a casa. Ele não encontra Minato, então decide deixar um presente lá, que é uma fruta durian, e todo mundo sabe que cheira a cueca de um mendigo fraco e morto. Kirin deixa seu presente e vai embora, mas nesse momento Reiki e Yoryu saem da lagoa e chutam a fruta de cheiro ruim para longe. Kirin a pega e pergunta o que diabos eles estão fazendo, e as duas bestas sagradas lhe dizem que ele não deveria trazer lixo de cheiro ruim para cá enquanto o dono da casa está fora. Kirin responde que é uma comida muito saborosa e eles não podem jogá-la fora porque não gostam dela. De volta à floresta falsa, Minato libera todo o seu poder, criando ventos poderosos que sacodem as árvores. No entanto, ele não consegue manter isso por muito tempo e logo desmaia. Yama o traz de volta para casa, e assim que Minato recuperar a consciência, ele decide que precisa treinar mais para ficar forte. Ele continua treinando na floresta falsa, enquanto esculpe novas placas de identificação para sua casa, e Yama pode dizer que há mais poder espiritual nelas agora. Alguns dias depois, Minato se torna muito melhor no uso dos poderes de Fujin. Ele agora pode controlar o vento para criar um mini tornado que pega folhas secas do chão e as deposita em um só lugar. Ele está satisfeito que o poder finalmente o está ajudando na vida diária, e até Yama pode ver que ele melhorou muito. Minato age humilde, dizendo que ainda está longe do nível de Fujin, mas então o deus do vento em pessoa chega lá para dizer a ele que ele não deve se subestimar. Ele afirma que se Minato continuar treinando, ele ficará forte o suficiente para dividir a casa de seus inimigos em dois, e Minato responde nervosamente que acredita na não violência. Raijin lhe diz que ele deveria pelo menos tentar eletrocutar seus inimigos inconscientes uma vez antes de desistir da violência, mas Minato diz que não há necessidade disso. Ele então percebe que os lacaios de Yama não estão com eles e pergunta onde eles estão. Yama responde que eles estão treinando agora porque também precisam melhorar muito. Ele diz que eles estão meditando na floresta falsa porque antes, quando eles enfrentaram o espírito maligno na montanha, eles estavam indefesos diante dele. Minato fica feliz em ouvir isso e espera que eles estejam fazendo o melhor, mas a meditação dos lacaios já se transformou em uma sessão de cochilo em grupo. Depois disso, Minato assa algumas batatas doces dentro da pilha de folhas secas e Yama e Yoryu gostam muito. Reiki prefere ficar bêbado em vez de comer, enquanto Heijin e Fujin dizem a Minato que eles podem fazer batatas doces assadas melhores do que ele. Ele pergunta como e eles decidem dar uma demonstração. Fujin levanta as batatas doces no ar e então Heijin as atinge com uma corrente,
mas em vez de assar, ele queima as batatas doces. Minato fica desapontado, mas nesse momento ele sente algo atingir seus pés. Ele encontra algumas frutas exóticas no chão com Kirin escondido nos arbustos e pergunta se ele voltou de suas viagens. Ele o agradece por trazer frutas exóticas com ele como sempre e oferece algumas das batatas doces queimadas. Mas Kirin pensa que humanos adoram queimar coisas e criaturas, e ele pode ser o próximo na lista de Minato. Ele se esconde atrás dos arbustos e Minato se pergunta quando essa besta sagrada se abrirá para ele. Ele diz para pegar uma cerveja porque é isso que Kirin gosta, e ele decide anotar isso. Nesse momento, a campainha toca e Minato encontra Harima em sua porta. Parecendo extremamente exausto, Harima desaba nos ombros de Minato imediatamente, e ele o leva para dentro e lhe dá água. Enquanto pergunta se está tudo bem, Harima pede desculpas por preocupá-lo e então comenta que está sentindo uma pressão espiritual mais forte hoje. Minato não pode dizer a ele que há um monte de deuses sentados ao redor dele, então ele pergunta a Harima sobre sua condição. O exorcista nerd responde que precisa de sua ajuda para exorcizar um espírito muito poderoso e maligno desta vez, porque todos os exorcistas de suas associações não conseguem fazer isso, mesmo que combinem seus poderes. Ele explica que algumas semanas atrás, uma boneca amaldiçoada foi levada a um templo para ser exorcizada, mas eles não conseguiram erradicar o espírito maligno dentro dela. O espírito se tornou cada vez mais poderoso e tomou conta de todo o templo. E agora, há uma aura maligna tão densa ao redor que os exorcistas nem conseguem se aproximar dela. Minato diz que ele pode simplesmente escrever algumas novas anotações para ajudá-lo, mas Harama explica que o problema é mais sério do que isso. O templo amaldiçoado está em outra dimensão e eles não conseguem alcançá-lo. No entanto, ele sabe que Minato não é um homem comum porque vive em um lugar sagrado como este. Ele também sabe que Minato pode ver e falar com deuses e espíritos divinos, e isso o surpreende. Yama não fica satisfeito ao ouvir isso porque acha que Harima quer usar seus poderes para cumprir sua missão. Ele fica furioso e grita com ele, dizendo-lhe para saber seu lugar, e Harima se acalma, mesmo sem conseguir ver Yama de verdade. Os lacaios ajudam Yama a se acalmar e Minato decide parar de esconder o fato de que pode falar com deuses. Ele pergunta a Yama se eles podem entrar na dimensão separada com sua ajuda. E ele afirma que está pronto para ajudar, mas tem uma condição: comer doces tradicionais luxuosos. Harama não o decepciona e compra os melhores doces que pode, o que é o suficiente para conquistar o coração de Yama. Ele diz a Minato para se preparar para entrar em outra dimensão, mas deixa claro que não irá junto. Em vez disso, ele quer que seus lacaios guiem Minato e lhe mostrem os resultados de seu treinamento. Os lacaios também estão ansiosos para fazer isso, e Minato prepara um bilhete para usar contra o espírito maligno. Ele deixa a casa para Yama e outras feras divinas, mas não percebe quando uma folha da sagrada árvore cânfora fica presa em seu moletom. Minato e os lacaios vão para a cidade onde podem encontrar os exorcistas e descobrir a entrada para a outra dimensão. Ele segue o mapa até a sede dos exorcistas, mas os lacaios se distraem com tortas de maçã recém-assadas. Então Minato decide tratá-los primeiro. Enquanto comem as tortas, um bando de corvos aparece na frente deles e começa a gritar com eles. Minato percebe que eles estão ali para lhes mostrar o caminho, e ele imediatamente segue os corvos para uma região abandonada onde o templo corrompido se encontra. A aura maligna é tão densa que até Minato consegue vê-la, e os lacaios o avisam para ter cuidado. Ele liga para Harima para informá-lo que está no portão da frente, e ele responde que está no portão dos fundos com os outros exorcistas. Nesse momento, o parceiro de Harima joga alguns talismãs poderosos na aura maligna para limpá-la, mas eles simplesmente desaparecem sem fazer nada. Harima avisa Minato que ele não deve se esforçar demais ali, e que se sentir que sua vida está em perigo, deve fugir imediatamente, pois isso não é responsabilidade dele. Minato responde que fará o seu melhor e tenta abrir a porta, mas leva um choque que o empurra para trás. Os lacaios dizem que o ajudarão e empurram a porta com sua energia divina para abri-la para outra dimensão, cheia de malícia e energia maligna. Minato corre para dentro e encontra um templo de aparência assustadora, e os lacaios lhe dizem que a fonte de toda a corrupção está lá dentro. De repente, um bando de espíritos malignos vem voando em sua direção e Minato tira uma nota a tempo de soprá-los para longe. Enquanto os espíritos malignos desaparecem, as bonecas que eles possuíam caem no chão. Os lacaios decidem que não podem deixar Minato fazer todo o trabalho, e quando a próxima onda ataca, eles os derrubam. Um dos lacaios fica muito animado e não ouve seus amigos quando eles lhe dizem para ficar alerta. De repente, uma boneca que não foi completamente exorcizada o ataca, mas felizmente seus amigos conseguem arrancar o cabelo da boneca e libertá-lo. Minato fica feliz em ver que todos estão ilesos, mas então o chefe dos espíritos malignos aparece. Todos percebem o quão poderoso é esse espírito maligno, e então ele de repente sobe aos céus. O espírito maligno solta um grito alto, e Minato decide terminar a luta rapidamente.
Ele joga um monte de memorandos no ar e então usa seus poderes de vento para atirar neles contra o espírito maligno. Mas ele sente o perigo e usa seu cabelo para rasgar os talismãs e jogar os lacaios para longe. Minato se preocupa com eles, mas então o espírito maligno o agarra e o envolve completamente com seu cabelo. Enquanto o cabelo começa a apertar ao redor dele, Minato teme ser esmagado até a morte e em sua hora de crise, ele chama Yama, que ouve sua voz de outra dimensão. De repente, os lacaios se aproximam de Minato e lhe dizem para não se preocupar, pois o libertarão. Eles canalizam o poder de Yama através de seus corpos e também seu uivo, que causa um dano tremendo ao espírito maligno e o imobiliza. Minato está livre agora e decide exorcizar o espírito maligno imediatamente. Ele escreve diretamente na boneca e o espírito maligno dentro dela foge. Ele fica feliz que tudo acabou, mas os lacaios lhe dizem que ainda há muita energia maligna dentro do templo. Minato entra e encontra uma orbe presa em energia maligna. Os lacaios lhe dizem que é um deus da montanha que foi corrompido por forças malignas e que está sofrendo muito. Eles dizem que se conseguirem exorcizá-lo, o problema estará completamente resolvido e Minato se põe a trabalhar. Ele procura em seus bolsos, mas não há mais talismãs ali. Mas felizmente, ele trouxe seu bloco de notas. Ele faz uma dúzia de talismãs para purificar o espírito do deus da montanha, mas a escrita desaparece sem ter efeito. De repente, o templo começa a tremer enquanto a dimensão alternativa se desfaz, e um dos lacaios tropeça no moletom de Minato. Lá, ele encontra uma folha e animadamente diz a Minato que pode usá-la. Minato percebe que é a folha da sagrada árvore Cânfora, e que deve ter mais poder do que qualquer outra coisa. Ele imediatamente começa a escrever na folha, mesmo que esteja quase sem poder espiritual. Ele escreve seu sobrenome na folha e usa seu poder no deus da montanha corrompido, e felizmente é o suficiente para exorcizar a energia maligna que o possui. O deus da montanha é libertado e Minato pega a orbe, mas nesse exato momento a dimensão alternativa começa a colapsar. Minato coloca a orbe em sua bolsa e corre para fora, mas não parece haver tempo suficiente para sair da dimensão alternativa. Os lacaios entram em pânico e dizem que desaparecerão se não conseguirem sair dessa dimensão a tempo. O mundo começa a se quebrar, e então de repente uma árvore cai em cima deles. Minato entra em pânico ao ver isso, mas então de repente a árvore é dividida em duas junto com uma casa, e ele cai em uma fenda no chão. Quando ele acorda, Minato se encontra de volta na Terra, em frente ao templo destruído, e se pergunta como chegou ali. Nesse momento, Reigen e Fujin chegam lá, dizendo-lhe que se ele fosse mais forte, também poderia ter feito isso, pois isso foi apenas cortar a casa de seu inimigo ao meio. Minato agradece por salvá-lo e depois retorna para casa. No dia seguinte, Harima visita Minato para agradecê-lo por ajudá-lo e lhe dá uma sacola cheia de doces. Minato o convida para um churrasco, mas Harima recusa porque tem T e PT da raiva que Yama ficou furioso da última vez. Minato então entra onde todos estão aproveitando o churrasco e Yama está comendo doces em vez disso. Minato lhes diz que Harama lhes deu alguns doces e todos ficam animados para comê-los em vez disso. Reiki e Oryu estão ocupados bebendo, enquanto Heijin e Fujin estão de molho nas fontes termais. Minato traz um pouco de bebida gelada para eles aproveitarem enquanto desfrutam de um banho quente e Kirin os observa timidamente à distância. Minato nota e diz que também tem cerveja, e a tímida besta sagrada finalmente reúne coragem porque nenhum cara que se preze diz não à cerveja. Ele rola uma fruta durian em direção a Minato como presente e ele a pega por curiosidade. No entanto, Reiki aparece ali naquele momento e chuta a fruta com toda a sua força. Kirin se machuca com isso e Reiki lhe diz que já disse para não trazer lixo assim para um local sagrado. Kirin grita que é durian, uma fruta respeitável, e a chuta de volta para ele. Reiki a chuta novamente, mas Kirin também é profissional em vôlei, então ele a rebate. De repente, Oryu se junta à partida e dá um soco na durian, mas então ele começa a reclamar que agora suas mãos vão cheirar mal. Minato ri disso e então vê as folhas da árvore Cânfora caindo. Ele agradece à árvore por ajudá-lo na situação desesperadora. Quando de repente, os lacaios o chamam porque a orbe está brilhando, ela se transforma repentinamente em um pintinho, e Yama lhe diz que é a última das 4 bestas sagradas, a Fênix. Minato fica feliz em ver a Fênix e a acolhe em sua casa, e a Fênix também fica muito feliz em estar lá. Alguns dias depois, Minato traz algumas sobremesas de fusão para Yama, que de repente começa a falar inglês depois de comer uma combinação de morango e pasta de feijão vermelho. Minato agradece ao criador da sobremesa que deixou um deus da montanha tão feliz, mas então sua atenção se volta para a Fênix, que já se tornou o rei dos pássaros. Ele pede a Yama para traduzir o que os pássaros estão falando, e o deus lobo responde que a Fênix está ensinando os pássaros a piar corretamente. O primo rosa da coruja do Olingo dá aos pássaros lições detalhadas sobre como controlar seu tom e projeção vocal, e é um milagre que alguns dos pássaros consigam fazer o que ele diz e soltar um pio decente. O último falha miseravelmente, e dá à Fênix um aneurisma no rim. Minato aproveita toda a troca porque não entende pássaros e desfruta da primavera pacífica em seu jardim com deuses relaxando ao seu redor,
todos alheios a um buraco no espaço e tempo acima da cidade. Ao mesmo tempo, Harima não está feliz com a primavera porque a primavera traz muitos espíritos malignos menores que precisam ser exorcizados. Ele trabalha com seu parceiro que invoca um tubarão e um pinguim que comem espíritos malignos. Mas assim que terminam um trabalho, Harama recebe uma mensagem sobre outro. No dia seguinte, Minato vai às compras e quando está prestes a voltar para casa, todos começam a prestar muita atenção nele. Eles o chamam de sussurrador de pássaros e a terceira cópia do Batman, Garoto Pombo. Porque ele está cercado por todos os tipos de pássaros, Minato entra em pânico com isso e decide sair da área imediatamente. Ele diz a Fênix que isso acontece toda vez que eles saem juntos, e o pequeno pássaro afirma. Nesse momento, Minato esbarra no jardineiro local que transformou uma sebe de jardim em mascotes com rostos assustadores. Minato o cumprimenta e pergunta o motivo de transformar essa sebe em algo tão estranho, e o jardineiro responde que o dono da casa lhe disse para deixar sua criatividade brilhar. Ele então comenta que desde que trabalhou no jardim de Minato, ele tem estado em uma boa fase, e fisicamente também ele se sente melhor do que nunca. De repente, um bando de pombos pousa nas estátuas de grama, e Minato foge antes que a cor dos pombos estrague o trabalho árduo do jardineiro. De volta em casa, Yama nota algo estranho e instantaneamente seus lacaios vêm avisá-lo que muitos reinos divinos abandonados estão se abrindo nas montanhas e Minato ainda não chegou em casa. Yama lhes diz que não precisam se preocupar enquanto o papai estiver em casa. Ele decide lidar com os reinos divinos sozinho, e voa em direção a eles, com seus lacaios seguindo seu exemplo. Minato ainda está voltando quando percebe que todos os pássaros desapareceram. Ele está confuso e curioso quando de repente Reigen e Fujin aparecem na frente dele, dizendo-lhe para correr para casa o mais rápido que puder. Eles lhe dizem que hoje há um surto de reinos divinos abandonados e espíritos malignos, e Minato não entende a parte dos reinos divinos. Os deuses lhe explicam que existem milhões de deuses neste mundo e ainda mais reinos divinos, que são locais sagrados como seu jardim. Alguns desses reinos divinos são abandonados por seus deuses e aparecem ocasionalmente. Nesse momento, um portal para um reino divino aparece no céu, e Raiden usa seu trovão para selá-lo. Minato fica chocado ao ver isso, e os deuses lhe dizem que esses portais podem aparecer em qualquer lugar, e às vezes humanos são sugados para dentro deles. Minato entende tudo agora e percebe que os pássaros também podem ter entrado nos portais. Os deuses lhe dizem para não ficar tão calmo com a situação porque ele está em maior perigo. Eles explicam que sua afinidade com os elementos divinos é muito alta, e se ele for puxado para um reino divino, ele não sairá sozinho. Minato os agradece e promete ter cuidado, então os deuses gêmeos decidem ir embora. Eles dizem a Minato que Yama já está lá fora, fechando os portais, e vão embora com isso. Minato está preocupado agora, então, em vez de ir para casa pela rota normal, ele decide pegar um atalho. No caminho, ele vê um santuário velho e decadente que chama sua atenção. De repente, dois espíritos invisíveis sussurram em seu ouvido que ele deve ficar longe deste lugar, mas Minato fica um pouco surdo no exato momento e não presta atenção ao aviso deles. Ele continua olhando para o santuário como um Dumbo, quando de repente, o portão do santuário se abre e um portal começa a sugá-lo para dentro. Minato não consegue resistir à atração, então a Fênix decide ajudá-lo. Ela salta de sua bolsa e se transforma em sua forma gloriosa, mas isso é principalmente para farmar aura. Ela fica sem poder quase instantaneamente e retorna à sua forma de pintinho para ser engolida pelo portal junto com Minato. Eles acordam em uma floresta onde o musgo cobre todo o chão. Minato acha difícil respirar no reino divino, então ele começa a procurar uma saída, mas então nota um monte de caixas de madeira no chão. Ele se lembra que Yama uma vez falou sobre como os locais sagrados refletem a mente de seus criadores, e é o lugar que eles acham mais confortável. Minato pensa que o criador deste lugar deve amar caixas quando, de repente, ele encontra uma caverna gigante à sua frente. Ele entra na caverna e descobre que o ar lá é ainda mais denso e espinhoso. Ele continua andando apesar disso, e logo encontra uma mulher dormindo dentro da caverna. Minato entra em pânico por um momento, mas então percebe que ela pode ser a criadora deste reino divino. A mulher acorda de repente e reclama da péssima ventilação da sua caverna, mas tá com preguiça demais para mudar isso. Minato chama a vilã preguiçosa e desmotivada, perguntando se ela é a deusa que criou esse reino divino. A mulher confirma e pergunta o que um humano tá fazendo ali. Aí ela vê o Fênix na pochete do Minato e fica mais confusa ainda. Ela pergunta de novo pro Minato se ele tá perdido, porque ela não chamou ele ali. Ele responde que muitos portais para reinos divinos abandonados se abriram na Terra, e a deusa fica ofendida porque ela não abandonou a casa dela. De repente, ela percebe que o poder dela deve ter enfraquecido, e o Minato confirma, dizendo que o santuário dela estava negligenciado. A deusa suspira ao ver isso, mas ela não se importa muito com as pessoas a adorando. Ela percebe que o Minato tem o poder do Fujin e pergunta se ele pode ventilar a caverna para ela. Ele fica surpreso com o pedido, mas aí descobre que a deusa não ventila a caverna há mais de 1000 anos. Ela manda ele trabalhar enquanto volta a dormir, e o Minato pergunta se ela vai mandar ele para casa quando terminar.
A deusa manda ele parar de incomodar, porque obviamente ela vai mandar ele de volta. E aí, de repente, ela abre um portal. Minato fica feliz por ir pra casa tão rápido, mas a deusa diz que é pra jogar as caixas de madeira. Minato não faz perguntas e começa a usar seu poder do vento para mandar as caixas pro portal, enquanto a deusa relaxa e assiste. Ao mesmo tempo, Yama e seus capangas estão limpando os reinos divinos abandonados que estão se abrindo no céu. Quando terminam, Yama diz pros capangas que precisam resgatar o Minato agora. Os capangas ficam surpresos, mas Yama diz que há pouco tempo ouviu o Fênix pedindo ajuda. Eles se preparam para encontrar e resgatar o Minato quando, de repente, mais portais aparecem no céu e eles estão indo para a casa do Minato. Yama acha que vai ser difícil lidar com todos eles rapidamente, mas, felizmente, Fujin e Heijin aparecem e destroem os portais com seu poder. Eles oferecem ajuda e Yama fica feliz em tê-los na equipe. Os deuses gêmeos dizem que ele pode descansar se quiser, mas Yama começa a farmar aura e destrói um monte de portais com um único rugido. Enquanto isso, na caverna, Minato termina de jogar todas as caixas no portal e a deusa fica feliz com isso. No entanto, a principal reclamação dela sobre a qualidade do ar da caverna continua sem solução. Minato tem uma solução rápida para isso, e usa um monte de folhas de cânfora do seu jardim para dissipar o ar desagradável que se acumulou dentro da caverna. A deusa fica muito impressionada com isso e pergunta para o Minato que folhas eram aquelas. Ele conta sobre a árvore sagrada de cânfora no seu jardim, e ela pergunta se ele carrega as folhas com ele o tempo todo. Ele confirma, dizendo que as folhas salvaram a vida dele há pouco tempo, então ele sempre as carrega consigo. A deusa pergunta animadamente se ele tem mais daquelas folhas porque ela quer, e ele felizmente as dá para ela. A deusa cheira o forte aroma de uma folha e decide agradecer o Minato pelo trabalho, dando a ele seus poderes. Antes mesmo que ele possa responder a essa sugestão, a deusa aponta o dedo para a cabeça do Minato e transfere seus poderes sem fio para ele. Minato pergunta que tipo de poder é, e a deusa responde que é o poder de selar coisas. Ela explica que seu poder pode selar coisas que não podem ser vistas, como sentimentos negativos, desejos problemáticos, poderes sobrenaturais e o resto. Ela diz que usando seu poder, ele pode selar coisas assim e o que mais ele quiser. Minato finalmente entende para que serviam todas aquelas caixas de madeira, e a deusa confirma dizendo que as pessoas rezam para ela para selar seus sentimentos ou desejos negativos, então ela os tranca em caixas de madeira. Ela diz pro Minato que ele não precisa usar caixas de madeira e pode usar o que for conveniente para ele. Ela até deixa claro que ele não precisa usar o poder dela, e se ele treinar o suficiente, ele pode até selar o poder se não quiser. A deusa fica sonolenta enquanto diz isso e começa a cochilar no meio da frase, fazendo o Minato entrar em pânico. Ele tenta acordar a deusa porque precisa encontrar uma saída, mas ela já está muito profunda no sono para ajudar. Minato se pergunta se é uma boa ideia acordar um deus adormecido à força, quando de repente ele ouve a voz dos capangas do Yama enquanto eles saem de um portal branco. Ele fica feliz em vê-los e rapidamente sai do reino divino usando o portal. Os capangas pedem desculpas por demorarem para resgatá-lo porque estavam com as mãos cheias. Eles dizem que o Minato deve ter ficado muito estressado, e ele responde que estava com uma deusa muito velha que era preguiçosa e desmotivada. Ele conta para os capangas que ela deu a ele o poder de selar coisas, e eles respondem que deve ter sido Amaterasu. Minato fica chocado ao ouvir isso porque Amaterasu é a deusa do sol, uma das principais deusas da mitologia japonesa, e ele nunca a imaginou assim. De qualquer forma, eles voltam para casa e Minato pergunta aos capangas como eles o encontraram. Eles dizem que o choro do Fênix deu a eles uma ideia da última localização, e Minato agora entende que ele não virou Super Saiyajin só para farmar. Os capangas dizem para ele agradecer também aos espíritos do vento porque eles os guiaram até ali. Minato fica confuso com isso, então os capangas perguntam se ele não ouviu nada antes de ser sugado para dentro do reino divino. Ele se lembra claramente das vozes o alertando sobre o perigo agora, e os capangas dizem que deve ser difícil para ele notá-las agora, mas ele precisa se concentrar, e ele as verá claramente. Minato segue o conselho deles e se concentra o máximo que pode. Ele consegue ouvir as vozes dos espíritos do vento dizendo que estão felizes por ele ter sobrevivido. Ele ainda não consegue vê-los, mas agradece aos espíritos do vento por ajudá-lo a retornar do reino divino. Logo, Minato chega em casa com alguns doces para todos, e ele fica chocado ao ver que Yama reverteu a sua forma de cachorrinho depois de usar todo o seu poder. Ele afirma que se comer as sobremesas que Minato trouxe, ele alcançará sua forma gloriosa em pouco tempo. Minato comenta que ele parece realmente adorável quando é pequenininho, e ele tem o tamanho perfeito para brincar com os outros deuses agora. Yama, no entanto, não fica satisfeito em ouvir isso, e diz a Minato que ele é um deus da montanha respeitado e não um cachorrinho. Passam-se alguns dias depois disso, e Minato está preocupado porque a Fênix ainda não se levantou do sono. Ele sente que a Fênix usou muito de seu poder quando se transformou em sua forma original para pedir ajuda. E agora ele está tendo problemas para recuperar essa energia. Yama diz a ele para relaxar porque a Fênix é uma besta divina, e ela não perderá seu poder tão facilmente. Minato acredita nele e decide focar em outras coisas. Ele vai para a sala de estar onde um monte de caixas de madeira estão espalhadas, e Yama o segue para ver o que ele está fazendo.
Minato diz a ele que está tentando usar o poder que Amaterasu lhe deu, e ele planeja prender seu poder para exorcizar espíritos malignos na caixa, pois isso pode ajudar Harama e outros. Yama acha que é uma boa ideia também, porque Minato está sempre emitindo energia positiva. Minato escreve algo na tampa da caixa e depois a fecha. Mas Yama diz a ele que ele não conseguiu prender a energia porque ela está vazando da caixa. Ele diz a Minato que simplesmente escrever na tampa não será suficiente, e ele precisa imaginar selar o poder dentro da caixa. Um pouco depois, Minato dá a Yama uma enorme tigela de Shamatia. O deus da montanha pergunta sobre seu treinamento em selar coisas, e Minato responde que ele ainda está lutando com isso. Ele acrescenta que um cliente viria ver a casa, mas ele desistiu no último minuto, o que faz com que seja o terceiro cliente que cancelou a viagem para casa. Minato não entende por que as pessoas não estão demonstrando interesse nesta bela casa localizada em uma cidade pacífica. Ele diz que há um belo jardim com um monte de deuses morando nele, então as pessoas deveriam estar loucas por isso. Yama continua aproveitando os doces enquanto sorri e diz que os humanos são realmente volúveis. Minato diz que limpou a casa e até preparou alguns doces japoneses, mas Yama fica feliz por poder comer todos os doces agora. De repente, ele nota as cores dos doces que o lembram que a estação da primavera começou. Ele olha para o jardim que está cheio de verde e flores, mas isso não é o suficiente para agradar o deus da montanha. Ele usa seu poder e de repente faz um monte de cerejeiras florescerem no jardim, porque não é primavera a menos que haja cerejeiras. Minato fica hipnotizado com isso, mas então ele olha para Yama e fica pasmo ao ver que ele se tornou um filhote mais uma vez. Yama diz a ele para relaxar porque isso não é novidade para ele. Ele começa a mastigar os doces que agora são comparativamente maiores para ele. Minato pergunta como ele transformou o jardim de repente e Yama responde que ele usou seus olhos porque essa é a maneira mais fácil para ele. Suas palavras lembram Minato que Amaterasu lhe disse para usar seus poderes de uma maneira que lhe conviesse. Ele se pergunta o que funciona para ele e então decide selar seu poder em seu bloco de notas em vez de caixas. Nesse exato momento, alguns pássaros chegam ao jardim e começam a cantar docemente. Minato e Yama aproveitam essa atmosfera pacífica até que o último pássaro a estraga e começa a grasnar em vez de cantar. Minato imediatamente chama Phoenix, dizendo que os pássaros precisam de suas lições, e a Fênix imediatamente acorda e voa para fora em toda sua glória. Ele imediatamente começa a repreender o pássaro que estragou tudo, e Minato também decide trabalhar duro. Na manhã seguinte, os lacaios de Yama levam Minato para a montanha, dizendo para ele se apressar porque eles estão atrasados para desenterrar brotos de bambu. Minato pergunta por que eles estão indo até a montanha quando ele pode comprar brotos de bambu no mercado, e os lacaios dizem que brotos de bambu naturais são deliciosos e comê-los pode aumentar seu poder espiritual. Minato decide acreditar neles, mas ele ainda não acha que fazer trilha nas montanhas logo de manhã seja uma boa ideia. Enquanto isso, os deuses estão relaxando em seu jardim e Fujin diz a Yama que ele colocou o cara tentando comprar casa em seu reino divino por um tempo e depois o expulsou, assustando tanto que ele nunca mais voltará aqui. Yama o chama de sem coração por isso e Reijin o lembra de como ele tratou o exorcista que tentou chutar o portão. Fuji está totalmente do lado de Yama aqui, e ele diz que qualquer humano que ouse chutar os portões de um deus merece esse tratamento. Os deuses gêmeos estão se divertindo bebendo e conversando quando, de repente, eles notam um reino divino abandonado se movendo em direção à montanha. Yama diz que está seguindo Minato, e Reijin decide salvá-lo dissipando o reino divino com seu trovão. Ele comenta que é antinatural para um humano atrair reinos divinos, mas Fujin diz que Minato vive com deuses, o que deve tê-lo influenciado muito. Eles começam a falar sobre como ele ficou preso no reino de Amaterasu antes, e Fujin diz que talvez ele devesse dar mais poder a Minato para sair de situações como essa. Yama imediatamente rejeita essa ideia, dizendo que se eles derem mais poder a Minato, ele deixará de ser humano, e eles deveriam apenas ajudá-lo a utilizar seu poder melhor. De volta às montanhas, Minato chega ao local onde crescem plantas de bambu, mas ele percebe que não trouxe as ferramentas adequadas para desenterrar os brotos. De repente, um urso negro aparece ali e começa a rugir para ele. Minato faz nas calças e se pergunta se deve fingir de morto para evitar ser comido pelo urso quando Yama de repente possui o corpo de um de seus lacaios. Ele diz a Minato para relaxar porque o urso é na verdade amigável. O urso ruge mais uma vez, e os lacaios traduzem que ele está agradecendo a Minato por cuidar de seu chefe, que é Kirin. O urso quer agradecê-lo de alguma forma e decide usar suas garras poderosas para desenterrar brotos de bambu para Minato. Logo, uma pilha de brotos está aos pés de Minato, e ele pergunta se o urso quer que ele os leve. Os lacaios afirmam e então transmitem que o urso está dizendo a Minato para comê-los imediatamente porque os brotos de bambu têm o melhor sabor quando estão frescos. Até Yama concorda com isso, então Minato e os outros trabalham duro para descascar e picar os brotos de bambu antes de comê-los com molho de soja e wasabi. Enquanto eles saboreiam o lanche, Minato pergunta a Yama como comer brotos de bambu o tornará mais forte. Yama diz a ele que isso não fará nada por seu poder espiritual. Ele revela que Minato estava realmente estressado em usar o poder de Amaterasu,
então ele decidiu dar a ele uma mudança de ritmo. Minato afirma que se sente mais calmo depois de fazer trilha e comer deliciosos brotos de bambu. E agora ele também consegue entender os animais um pouco. No dia seguinte, Minato desafia Yama em sua versão de Jenga, usando peças de xadrez japonesas, e Yama não consegue nem competir com ele por causa de suas patinhas minúsculas. Ele fica chateado e exige uma revanche, mas quando ele está prestes a perder também, ele usa seus poderes para fazer Minato perder. Enquanto eles discutem sobre isso, o lago de repente começa a irradiar uma luz dourada e Minato entra em pânico. Yama diz a ele que deve ser algum deus que se perdeu e acabou aqui, então ele não deve se preocupar muito com isso. Nesse exato momento, um pilar de água irrompe do lago, e um pescador horizontalmente talentoso salta dele. Ele se apresenta como deus Ebisu e garante a Minato que ele não é um cara suspeito. Minato se vira para Yama para confirmar isso, mas o deus da montanha já está dormindo. Deixando sozinho, Ebisu se senta e Minato nervosamente pergunta como ele acabou aqui. Ebisu responde que ouviu rumores de um humano que recebeu poderes de deuses, então ficou curioso e veio aqui. Nesse exato momento, Kirin aparece para pegar uma lata de urso e assim que Ebisu vê, ele sente a tensão aumentar. Ele diz que não quer perder para esse cara de jeito nenhum, mas então acaba pensando que esse sentimento é o que os humanos chamam de amor. Minato fica chocado ao ouvir isso porque isso torna Ebisu ainda mais degenerado do que Furries, mas ele não é de julgar o gosto dos outros. Ebisu então comenta que ele tem um belo jardim e uma fonte termal em cima disso, e Minato o convida para usá-la à vontade. Ebisu pede permissão a Yama também, e assim que ele obtém aprovação, ele tira um saco de petiscos em forma de peixe para agradecê-lo. Yama acorda imediatamente ao ver os petiscos, e então Ebisu pula na fonte termal. Ele nota Minato servindo algumas bebidas e comenta que ele está se desviando de seu caminho, o que Minato não entende. No dia seguinte, chove no meio do dia e quando a chuva termina, Minato sai para se alongar. Ele nota uma pequena raposa com um embrulho amarrado no pescoço, sentada na cerca, e ela está apaixonada pela fonte termal no jardim de Minato. Ele fica surpreso ao ver outro visitante e então a raposa preta voa em sua direção, perguntando se ele é o dono deste lugar. Minato diz a ela que ele é apenas o zelador e a raposa continua olhando para a fonte termal. Ele pergunta a ela se ela quer entrar, e ela age envergonhada, dizendo que está em uma missão importante agora, então ela não pode parar. No entanto, quando Minato a pressiona um pouco, ela diz que a missão não é urgente. Minato decide usar a carta definitiva para convencê-la a ficar e diz a ela que ele está fazendo sushi frito para o almoço, e ela deveria se juntar a ele. A raposa imediatamente aceita essa oferta e então se apresenta como Tsumugi, a lacaia do deus da montanha que vive na montanha próxima. Minato fica surpreso ao saber que existem outros deuses da montanha por perto, mas Tsumugi está mais interessada em saber se o sushi frito é caseiro, porque esse é o melhor. Minato afirma, mas acrescenta que não está muito confiante em suas habilidades culinárias. Tsumugi diz a ele que não importa porque tudo que é feito com mãos humanas é inestimável. Nesse exato momento, Yama acorda ao ouvir o que ela está falando e Tsumugi imediatamente vai prestar respeito a ele. Yama fica satisfeito em vê-la e diz para ela comer bem antes de entrar na fonte termal. Minato fica chocado ao ver Yama agir como um deus pela primeira vez, e o deus lobo começa a brilhar enquanto declara que age como um deus o tempo todo. Tsumugi também acrescenta que Yama não é um deus da montanha qualquer, e ele é na verdade um dos grandes nomes. Depois disso, Minato traz o sushi frito, e Tsumugi fica sobrecarregada com sua delícia. Assim que ela termina de comer, ela declara que é contra seu código dever favores a alguém, então ela lhe dará um presente em troca. Ela tira um pêssego dourado de seu embrulho e o dá a Minato, dizendo que o colheu em seu jardim, que é tão bom quanto o dele. Ela diz a Minato que este pêssego é apenas para deuses, então ele não deve comê-lo, mas cheira muito bem e nunca apodrece, então ele pode usá-lo como decoração e purificador de ar natural. Minato não tem certeza se pode ter algo tão valioso e Tsumugi diz a ele que seu mestre o deu a ela porque prova que o jardim deles é superior a todos os outros. Minato decide aceitar o pêssego e pergunta a Yama o que ele deve fazer com ele. Yama responde casualmente que ele o comerá mais tarde, e então Minato pergunta a ele se ele conhece o mestre de Tsumugi. Yama dá a ele uma resposta vaga e volta a dormir. Então o confuso Minato se vira para Tsumugi e pede para ela aproveitar a fonte termal. Ela pergunta a ele se ele também se banha na fonte termal e ele afirma, dizendo que a usa todos os dias. Tsumugi responde que isso explica por que ele não se sente como um humano, e isso confunde Minato ainda mais. De qualquer forma, Tsumugi gosta de ficar nas fontes termais e depois voa para casa, após o que Minato finalmente conversa com Yama sobre o quanto ele mudou. Ele diz que sentiu que não era mais um humano comum e antes. Quando Ebisu disse que ele estava se desviando de seu caminho, ele quis dizer que ele estava se afastando de ser um humano. Yama silenciosamente afirma tudo isso e Minato diz que tem medo de se tornar algo que ele não reconhece. Yama diz a ele que mesmo com seus poderes, ele ainda é ele mesmo.
Minato pergunta a ele se ele poderá morrer como um humano e Yama promete a ele que ele poderá fazer isso. Então ele deve dominar seus poderes sem hesitar. Ele até dá uma dica de que o segredo por trás de selar coisas pode estar em seu passado, e Minato se lembra do espírito da casa que ele conheceu pela primeira vez quando tinha 5 anos. Minato se lembra do dia em que o espírito da casa chamado Arashi deixou um trevo de 4 folhas no lugar onde ele costumava oferecer lanches para ela. Minato correu para contar ao seu avô sobre isso, e o velho ficou muito feliz em saber que o espírito da casa havia se tornado amigo de seu neto. Ele disse a Minato que era a maneira de Arashi agradecê-lo, e nesse exato momento o espírito apareceu diante dele, pedindo para comer lanche juntos. Minato se tornou um bom amigo do espírito e até ensinou um jogo de pular corda. Enquanto eles brincavam, seu avô os observava silenciosamente enquanto lidava com outros espíritos que Minato não conseguia ver então. Tinha também um espírito de macaco travesso chamado Hihai, que costumava pregar peças no Minato, roubando seu chapéu quando ele voltava da escola. Minato pediu para ele devolver o chapéu, mas Hihai começou a provocá-lo ainda mais. Minato correu para reclamar com o avô sobre o espírito arteiro, mas o velho disse que Hihai estava incrivelmente entediado, então estava só brincando com ele. Minato ficou irritado ao ouvir a resposta desse boomer e disse que Hihai não podia maltratá-lo só porque estava entediado. O avô se recusou a intervir e disse que dependia dele se conseguiria se tornar amigo do espírito macaco. Minato ficou decepcionado ao ouvir isso e no dia seguinte, ao voltar da escola, ele observou os arredores com cautela para evitar o espírito macaco. No entanto, foi tudo em vão, pois o macaco estava pendurado de cabeça para baixo na beirada do telhado esperando por ele, e roubou seu chapéu mais uma vez. Minato tentou pegá-lo de volta, mas Hihai o manteve longe dele e começou a rir em vez disso. Minato ficou frustrado, mas desta vez ele tinha uma solução. Ele disse a Hihai que se ele devolvesse seu chapéu e não o provocasse no futuro, ele poderia ter seus lanches. O espírito macaco desceu imediatamente do telhado e tentou pegar o lanche, mas Minato disse para ele devolver o chapéu primeiro. Hihai imediatamente colocou o chapéu de volta na cabeça dele e pegou a barra de cereal, e mesmo que Minato estivesse secretamente chateado, foi o começo de sua amizade com o espírito macaco. Alguns anos depois disso, o avô de Minato faleceu e ele ficou muito triste. Naquele ano, quando ele voltava da escola com seu amigo Rama, um incidente estranho ocorreu. Rama começou a reclamar que era um dia muito quente e Minato disse para ele pensar em coisas que os refrescariam em vez de reclamar. Mesmo sabendo que de Lulu não é só Lulu, Rama se juntou a Minato pensando em raspadinha e sorvete. Quando nada funcionou, ele voltou a reclamar, mas então Minato viu o rosto de um espírito gigante escondido atrás das árvores. Quando o espírito gigantesco se ergueu de seu lugar, Minato se lembrou das palavras de sabedoria de seu avô, que lhe disse para correr para casa o mais rápido possível se visse algum espírito lá fora, porque nem todos os espíritos eram amigáveis. Minato disse a Rama que eles deveriam correr para casa para tomar seu sorvete, mas ele ficou preguiçoso e recusou. Nesse momento, o espírito gigante esticou a mão para pegá-los e Minato entrou em pânico, pensando que estavam perdidos. Mas no segundo seguinte, ele ouviu o som de uma palma e o monstro desapareceu. Minato se perguntou o que aconteceu quando um homem misterioso chegou lá e disse a eles que não deveriam ficar no sol por muito tempo. Ele perguntou o endereço das fontes termais locais em Minato e seu amigo levaram até lá. Gabando-se de quão populares eram e que era preciso reservar quartos com dias de antecedência, o homem ficou um pouco desanimado ao saber que os quartos eram difíceis de encontrar e disse a Minato que perguntaria na pousada de sua família para ver se poderiam fazer algum arranjo. Minato ficou surpreso com isso porque ele nunca disse ao homem que sua família administrava uma pousada. De qualquer forma, o misterioso estranho ficou na pousada de sua família porque outro cliente cancelou no último momento, liberando um quarto. Minato notou os espíritos agindo inquietos e ficando longe de seu quarto, embora ele não conseguisse entender o porquê. Mais tarde naquela noite, enquanto ele fazia seu dever de casa e reclamava de quão inútil era, o homem de repente se aproximou dele e elogiou sua caligrafia. Ele disse que parecia que o coração puro de Minato estava dentro das letras e disse a ele para valorizar seu dom. Minato ficou muito inspirado por suas palavras gentis e começou a fazer placas de nome para sua família depois daquele dia. Ao terminar de tagarelar sobre seu passado, Minato diz a Yama que o misterioso estranho deve ter tido a capacidade de ver o poder espiritual em sua caligrafia. Yama diz que o homem deve ser um exorcista viajante, que são diferentes dos exorcistas tradicionais porque não são treinados formalmente. No entanto, se os espíritos se afastavam dele, ele devia ser consideravelmente poderoso. Tudo faz sentido para Minato agora. E então Yama pergunta a ele como está seu progresso com a habilidade. Minato responde que está tentando selar o poder para banir espíritos malignos em papel em vez de caixas de madeira agora, e Yama diz que a dica para dominar essa habilidade está em seu longo flashback. Minato não entende do que ele está falando, então Yama o lembra do que o misterioso estranho disse que era o cerne de seu poder. Minato se lembra que ele disse que seu coração puro estava dentro de sua escrita, e ele imediatamente parte para tentar a ideia. Ele escreve coração em uma página e imagina trancar seu coração em suas palavras.
A nova técnica funciona, e ele consegue selar seu poder no papel, para sua grande alegria. Por outro lado, Hirime e seu parceiro estão trabalhando com um bando de exorcistas femininas, que enfrentam espíritos malignos sozinhas enquanto farmam aura. No entanto, quando um grande número de espíritos malignos ameaça sobrecarregá-las, elas se voltam para Harima em busca dos talismãs especiais feitos pelo Um de Jade, que na verdade é Minato. Os talismãs imediatamente sopram os espíritos malignos, e então a mandona do grupo pergunta a Harima quantos talismãs mais eles têm. Ele diz que acabaram, e a mandona diz para ele conseguir mais imediatamente. Logo depois disso, Harima chega à casa de Minato, e assim que ele entra no portão, a pressão espiritual literalmente o empurra para baixo. Ele se pergunta se é por causa de múltiplos deuses vivendo na área, mas de alguma forma chega ao quintal. Minato pergunta se ele está bem e Harima diz que está bem, mas então ele nota alguns respingos na lagoa e se preocupa que as feras sagradas estejam enfurecidas com ele. Minato pode ver que é apenas um dragão brincando, então ele diz a Harima para não se preocupar com nada. Ele então tira um novo lote de talismãs feitos selando seu poder dentro deles. Ele diz a Harima que o poder não vazará, então esses talismãs funcionarão por mais tempo. O exorcista nerd agradece enquanto recebe os talismãs, mas então seu ombro começa a doer. Ele diz a Minato que tem havido um surto de espíritos malignos ultimamente, mas antes que ele possa elaborar, Reigen e Fuji chegam lá. Eles notam que Harima parece incrivelmente exausto, então Reigen tem uma ideia e pergunta se ele deveria dar um choque nele. Minato rapidamente transmite essa pergunta para Harima, mas antes que ele possa responder, Reigen lhe dá um choque poderoso que o apaga. Mais tarde naquele dia, Minato e Yama vão ao mercado comprar alguns lanches. Minato ainda está preocupado com Harima, mas Yama diz a ele que o exorcista deve ficar bem. Ele está mais preocupado com os novos lanches que compraram quando passam por algumas caixas com cheiro de espíritos malignos. Minato sente que algo está errado e pergunta a Yama se ele também sente. Antes que Yama possa reagir, um portal para um reino divino abandonado se abre atrás deles e o suga para dentro. Eles caem dentro de um bolo abandonado e Yama se culpa por se distrair demais com os doces e não notar o portal se abrindo. Minato concorda que este é um reino divino abandonado, e Yama afirma, dizendo que foi criado por um deus que não é particularmente forte. Ele diz que Minato pode abrir uma saída com seus poderes de vento, mas assim que ele começa a fazê-lo, ele fica duvidoso e para. Minato pergunta a Yama o que acontecerá com o deus deste reino se eles o destruírem. Yama o adverte que eles precisam destruir este reino rapidamente, ou ele atrairá mais impureza, mas Minato não quer machucar alguém no processo. Yama diz que é exatamente como ele e diz que eles devem procurar o deus deste reino primeiro. Eles viajam pela caverna até encontrarem uma antiga espada amaldiçoada cravada no chão. Minato pergunta se este é o deus deste reino e Yama afirma. Minato pergunta se esta é a deusa das espadas e o deus da montanha lhe diz que não é. Ele pode sentir que a espada foi feita por humanos que canalizaram um espírito divino para habitá-la. Minato sente um aperto no peito que lhe diz que o deus corrompido está zangado. Yama diz a ele que ele está certo e pergunta o que ele vai fazer. Minato responde que o deus está zangado porque não foi respeitado, o que fica claro pela forma como está todo enferrujado. Ele acredita que se a espada fosse cuidada, o deus ficaria feliz e não teria se tornado assim. Ele não quer eliminar o deus, e em vez disso tenta purificá-lo usando seus novos talismãs. Graças à intensa energia selada dentro dos talismãs, ele consegue se livrar da energia maligna ao redor dela. Yama diz a ele para deixar o resto com ele. Ele afirma que nunca cuidou de outro deus antes, então não sabe se vai funcionar. Mas ele ainda vai tentar. Minato não tem tanta certeza disso agora, mas Yama diz YOLO e toca a espada que começa a brilhar com energia divina. Quando o flash de luz termina, a espada não está em lugar nenhum e Yama diz que a resgatou. Minato fica feliz, mas sua felicidade dura pouco, pois a caverna começa a desmoronar. Yama diz a ele para usar suas habilidades para tirá-los dali instantaneamente, ou eles morrerão com este reino. Ao mesmo tempo, o parceiro de Parama está caçando espíritos malignos com sua baleia espiritual, perguntando-se se Ikijo e Hori estão fazendo seu trabalho. Acontece que Ikijo é um idiota inútil como sempre que precisa ser resgatado por sua parceira Hori. Apesar disso, ele a chama de lesma e começa a criticar seu peso. Então ela toca o som de um sino em seu celular, o que é suficiente para desencadear seu TEPT da época em que foi pego na ilusão de Yama. Os primos de Harima também estão lá, lutando contra os espíritos malignos enquanto sua energia se esgota. Mas ele chega à cena naquele momento e expulsa todos os espíritos malignos com os novos talismãs. As garotas ficam impressionadas com o criador de talismãs, e elas começam a fantasiar sobre ele, quando de repente um portal aparece atrás delas, emitindo uma luz de jade brilhante. Minato sai do portal com Yama em seus braços, e as garotas têm certeza de que este cara é o de jade que fornece os talismãs para sua prima. Minato fica chocado ao ver Harima com tantas garotas e se pergunta se aquele é o harém dele, mas Yama diz que como não é o Alabama, isso é altamente improvável. Minato decide ir para casa em vez de interações desnecessárias.
Mas nesse momento, o parceiro de Harima vem correndo para vê-lo. Seu chapéu lembra Minato do misterioso estranho, mas ele não acha que ele se transformaria em um velho sem riz e sem aura. Ele volta para casa com isso e começa a desfrutar dos doces com Yama, que retorna ao seu tamanho original. O deus espada que ele resgatou se transformou em uma orbe e Yama diz que fará dela sua serva quando ela se recuperar totalmente. Minato tem uma ideia e coloca a orbe em uma estátua dentro do jardim, esperando que isso o ajude a recarregar sua energia mais cedo. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.